No episódio de hoje, um monastério abandonado. Isso é muito estranho. Uma cova rasa em um lugar misterioso. Ele é muito especial. E um homem que morreu de um ferimento estranho e violento. Nunca vi nada igual antes. Nem eu também. O arqueólogo Scott Moore viaja até um canto afastado da Islândia para solucionar um mistério de 500 anos. Isso é simplesmente inacreditável. Para descobrir como e por que esse homem morreu, Scott se une a uma equipe de especialistas em um dos períodos mais sombrios e mortais da história da Islândia. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Eu investigo a vida de povos antigos, examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. A dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. Islândia, um país localizado em uma ilha situada próxima ao Círculo Polar Ártico. O arqueólogo Scott Moore veio até aqui para analisar uma descoberta perturbante. Acabei de chegar à costa leste da Islândia, onde foi encontrado um corpo enterrado em meio a essas montanhas e cachoeiras. Um jovem que morreu em um monastério católico do século XVI, não de causas naturais, pois suas escápulas estão totalmente destroçadas. Ele foi vítima de um acidente estranho ou de um assassinato? Se os arqueólogos conseguirem resolver esse mistério, talvez se encontre a explicação do porquê, após 50 anos de fundação, um dos monastérios católicos mais bem-sucedidos foi repentinamente abandonado. Bom, estamos na costa leste, certo? É, estamos. Muito bem. Preciso que me leve até Skrida Cluster. O caminho mais fácil é pegar um barco que sai desta baía. E depois o que fazemos? Depois vamos de carro. Então é isso aí, vamos lá. Estes estreitamentos de mar, chamados fiordes, foram palco de uma das maiores colonizações que duraram 60 anos. Os primeiros habitantes da Islândia foram os vikings nórdicos que chegaram a essas terras há mais de 1000 anos. Isso é inacreditável. Com o passar do tempo, toda a população da Islândia se converteu ao catolicismo. Vários monastérios foram construídos por toda a região. No século XIII, a Islândia foi controlada primeiramente pela Noruega e mais tarde pela Dinamarca. No século XVI, as guerras religiosas tomaram conta da Europa do Norte. Quando o rei da Dinamarca tentou impor o protestantismo na Islândia, os católicos se opuseram. Muitos pagaram com suas próprias vidas. É aqui? É. Tudo bem, vamos lá. O monastério construído em Skrida Cluster é um marco na história católica da Islândia. Fundado em 1493, o monastério de Skrida Cluster era o mais novo e rico de toda a Islândia. Sua principal função era a feitura de manuscritos e de outras escrituras, mas com apenas 50 anos de existência, o monastério foi abandonado. Só restaram partes de suas fundações e um cemitério que abriga 90 corpos de homens, mulheres e crianças. O arqueólogo Stenion Christian Deuter é o diretor deste importante sítio arqueológico. Bom dia. Bom dia. Você deve ser Stenion. Isso. Prazer, Scott. Oi. Este é o esqueleto que me informaram? É, ele é muito especial. Certo. Essa cova é bastante rasa. É, sim, é muito rasa. E ela fica do lado de fora da igreja. Ele foi enterrado exatamente entre a igreja e o monastério. Ele deve ter sido alguém muito especial para ter sido enterrado tão próximo à igreja e não no cemitério. A maioria dos corpos é encontrada lá? É, a maior parte. Então, temos um corpo enterrado do lado da igreja, sozinho, enquanto os outros foram enterrados no cemitério. Isso é estranho. Por que será que ele não foi enterrado com os outros? Deixe-me olhar mais de perto. É um túmulo tipicamente católico, onde a pessoa é posta com as mãos cruzadas sobre o peito. Isso. Esses aqui são os ossos dos dedos que caíram dentro da cavidade peitoral.
Parece ser o esqueleto de um homem com uns 20 e poucos anos e com 1,65 de altura. Dá pra ver pela condição dos dentes e da fusão dos ossos. É. Todos os ossos estão em boa forma. Parecem estar muito saudáveis, exceto pelas escápulas esquerda e direita. A escápula, esse osso que fica na parte superior das costas, está gravemente lesionada. É. E isso aconteceu antes de ele morrer. Quer dizer que foi um tipo de ferimento? Foi. Este foi o mistério que me trouxe até a Islândia. Isso é muito estranho. Nunca vi nada igual na minha vida. É como se fosse um acidente de carro. Acidente de carro? É. Um impacto de grande velocidade. O que poderia ser mortal como um acidente de carro há 500 anos atrás? Ele parece estar bem saudável, fora as escápulas fraturadas. Já deram um nome para ele? Nós demos o nome de Adalstin. Adalstin? Isso, Adalstin. O que significa isso? A palavra vem de Adal, que significa principal. Principal. E Stin, que significa pedra. Você viu este tipo de lesão em mais outro corpo por aqui? Deste tipo, não. Não? Ok, talvez consigamos retirar a escápula para podermos analisá-la. Vamos ter uma visão detalhada de todo o percurso da fratura. E há umas rachaduras ali também. Fraturada toda essa parte. Ah, meu Deus. O húmero se encaixaria aqui? Isso mesmo. E essas fraturas se espalharam por aqui. Exato. É, quebrou feio. Deve ter sido bem doloroso. Ah, sim, dá pra imaginar. Quebrou de um lado a outro. Foi muito feio. Mas o que teria causado algo assim? Vamos dar uma olhada na outra escápula para ver como ela está. É... Dá pra ver que aqui está fraturado. Está bem aqui. Dá pra ver exatamente onde está fraturado. Eu não sei, mas se tivesse sido algo que tivesse caído nas costas como um todo, haveria outras fraturas aqui. Mas me parece que foi aplicada uma força mais direta. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos retirar o crânio. Nossa, olha isso. É impressionante, o crânio não sofreu nenhuma lesão. Está praticamente perfeito. Estamos aqui com um corpo que foi enterrado do lado de fora da igreja, desse monastério de 500 anos. O que teria causado ferimentos como esses? Será que ele simplesmente caiu de um cavalo? Ou será que ele foi atacado violentamente? Isso é um mistério. É o segundo dia em Skrinda Cluster, na Islândia. O arqueólogo Scott Moore está enfrentando seu maior desafio até agora. Um corpo que guarda um mistério há mais de 500 anos. Apesar de estar há pouco tempo no leste da Islândia, fui desafiado a solucionar um mistério diferente de todos que já vi até hoje. O corpo de um jovem que foi enterrado em um monastério do século XVI, separado de todos os outros túmulos. E que estava com as escápulas fraturadas e rachadas. Mas quem será esse homem? E como se feriu tão gravemente daquele jeito? Será que Adalstin foi quem caiu de seu cavalo com as costas no chão? Ou alguém o atacou por trás com uma arma mortal? Ainda não sei. Tenho que tirar os ossos do solo para descobrir detalhes sobre essa história. No sítio arqueológico, a osteologista Gundin Zoega se une à equipe de pesquisadores Scott e Stenion. O fato que mais me impressionou ontem foi a gravidade dessas fraturas e rachaduras presentes na escápula. Mas para mim é impossível que ele tenha sofrido esses ferimentos tão violentos sem ter se ferido em outras partes do corpo. Tem de haver alguma outra evidência de trauma nele. Tem de haver algo mais que esteja fraturado, quebrado ou esmagado. Verdade. Tá legal, pega essa parte aqui. Nossa, olha isso.
Há uma lesão na parte inferior da coluna. Houve um deslocamento ou uma fratura aqui. Ah, sim, olha isso. Com certeza está fraturado. Nossa! Era exatamente isso que eu estava procurando. Eu sabia que tinha que haver algo assim nesse esqueleto. Isso é bastante intrigante, porque as escápulas estão muito distantes e ele tem uma vértebra fraturada aqui embaixo, próximo ao sacro. Isso pode ser fundamental para entendermos como essa pessoa morreu. Então esse monastério existiu por muito pouco tempo, de 1493 a aproximadamente 1550, no máximo 54. É isso aí, aproximadamente. Temos que ter certeza que Adalstin morreu nesse período. E talvez a melhor forma de descobrirmos é fazendo uma datação de radiocarbono. Analisamos os ossos dos dedos das mãos e dos pés, como este E aqui. aquele ali. Precisamos limpar esses ossos agora e levá-los para o laboratório para investigarmos outras lesões. Para se tentar entender o porquê Adalstin foi enterrado sozinho ao lado do cemitério do monastério, outros corpos precisam ser examinados. Este é o túmulo de um bebê. Posso ir lá É embaixo? claro. Uau! Olhem isso! É um recém-nascido. Ah, é tão pequenininho. Todos os restos mortais dele estão aqui. Dá pra ver aqui um dente e uma parte da mandíbula. Que impressionante. Olhem como esses ossos são pequenos. Esse aqui é o fêmur direito. Vocês encontram muitos bebês nesse sítio? Aproximadamente 20 esqueletos de bebês já foram encontrados aqui. Existem 20 bebês aqui? Sério? Sério. Eles estão espalhados por aí ou estão todos juntos? Estão todos juntos. Eram enterrados juntos, É. então existe uma área separada para crianças. Parece que sim. Interessante o fato de as crianças estarem todas juntas e não próximas de seus familiares. Existem túmulos familiares aqui? Não. Olhe todos esses túmulos. Os corpos parecem que sofreram algum tipo de doença ou ferimento. As doenças que encontramos nesses corpos são aquelas típicas dos tempos medievais. As pessoas que tinham doenças crônicas então eram trazidas para cá e enterradas no monastério. Exatamente. Quando estavam doentes não tinham outros hospitais, então... Hospitais? Faz todo sentido. Acho que eu estava pensando nos monastérios como lugares onde as pessoas vinham para se esconder do mundo, estudar os textos bíblicos, trabalhar com a terra e fazer as coisas sozinhos. Mas havia um hospital aqui também. Exato. Com tantas doenças e sofrimento ao redor do monastério, ajudar Adalstin a se recuperar pode ter sido mais difícil do que eu imaginava. Pessoal, acho que vocês vão gostar do que eu encontrei aqui. Alguma coisa interessante? Parece um bisturi. Um bisturi? Encontramos muitos desses por aqui. Minha nossa, olha só. Essa é a lâmina. E esse aqui é a parte onde se encaixaria um pedaço de madeira. Que interessante, um bisturi de 500 anos. Isso prova que esse monastério também servia de hospital. E imaginar que esse pedaço de metal foi usado para cortar alguém há 500 anos atrás. Eles não deviam nem esterilizá-lo, não aplicavam anestesia. Só te seguravam, colocavam algo na sua boca para você morder e pronto. Esse aqui é um corpo deformado. Inacreditável. Olhem isso. A coluna desse indivíduo é torta. O corpo que está próximo a ele também tem sinais de doenças? É, tem sim. Dá até pra ver algumas deformidades no crânio. Meu Deus, que impressionante. Tem marcas de cortes também. Isso pode ter sido causado por um dos bisturis que vocês encontraram, usado durante uma operação da Idade Média. Parece um corte dentro do crânio, tentando remover o cérebro. Eu não consigo nem imaginar alguém tentando operar meu cérebro com um bisturi desses. Essas descobertas são importantíssimas. Isso muda tudo. Eu estava tentando entender o porquê Adalstin foi enterrado por aqui, mas isso aqui é um cemitério feito para um hospital construído no monastério que deveria ser o único nas proximidades. E talvez Adalstin tenha sido trazido para cá para ser tratado quando suas escápulas e sua coluna foram fraturadas e acabou nunca saindo daqui com vida. Mas as respostas ainda não foram encontradas. Como Adalstin sofreu esses ferimentos? E por que ele foi enterrado aqui sozinho? Em um lindo vale gramado no leste da Islândia, um mistério foi guardado por 500 anos.
Um jovem enterrado sozinho em um local estranho, com as escápulas e a coluna fraturadas. É como se fosse um acidente de carro. Acidente de carro? É. É um impacto de alta velocidade. Eu agora sei que o monastério de Skrida Cluster foi também um hospital. É impressionante imaginar que este pedaço de metal enferrujado um dia foi usado para operar as pessoas. E aqueles que não conseguiram se curar provavelmente nunca saíram daqui. Estou começando a acreditar que Adalstein foi um desses infelizes. Mas para entendermos o que aconteceu com ele, tenho que examinar os ossos que foram para o laboratório. Oi, Gudni. Oi, Scott. Estou vendo que já organizou os ossos de Adalstein. Aqui no laboratório dá pra ver que ele não era uma pessoa saudável que pensei que fosse. Olha esses ossos. Estão cheios de sinais de infecção. Ele devia estar muito doente quando morreu. Olha, tem mais sinais ali. Fica com uma aparência esponjosa, porosa. Parecem até benignos, mas quando ainda estava vivo, ele deve ter tido feridas, febre, as manchas bem avermelhadas que se tem quando seu corpo está infeccionado. Quando você limpou a escápula, deu para descobrir mais alguma característica do ferimento? Sim. Na verdade, a escápula está num estado ainda pior, como pode ver. É verdade, agora Ela foi ficou praticamente claro. partida ao meio. Pela metade. Nunca vi nada assim antes. Nem eu também. E dá pra ver claramente as rachaduras que se formaram ao redor. É. Com todos os músculos que temos nas costas cobrindo o osso, deve ter sido aplicada uma força muito grande. Isso. Ou foi uma pancada, ou uma queda em cima de algum objeto. Só assim criaria uma fratura e outras rachaduras como estamos vendo. Um novo osso já havia começado a nascer. Esse pedaço branco de osso aqui... Isso prova que, mesmo que esses ferimentos tenham sido fatais, ele não morreu imediatamente após tê-los adquirido. Quanto tempo você acha que ele ainda ficou vivo entre o momento que se feriu até o dia de sua morte? Apenas algumas semanas. Algumas semanas? Adalstein pode ter se ferido em outro lugar e depois trazido para cá em busca de ajuda. E a fratura na parte inferior da coluna? É difícil precisar se essa lesão tem a ver com as escápulas quebradas ou se isso aconteceu muito antes. Consigo imaginar como seus últimos dias de vida devem ter sido. Ele deve ter sofrido de dores terríveis por conta das lesões que tinha nas escápulas e na coluna. A infecção deve ter causado febres e calafrios constantes até o dia que ele morreu e foi enterrado próximo ao monastério. Mas agora o que preciso entender primeiramente é como ele se feriu dessa forma. E para descobrir isso, vou ter que radiografar os ossos desse esqueleto. Eu examinei os ossos de Adalstein a exaustão até onde pude, pois a análise a olho nu é bem limitada. Consegui viajar até Reykjavik para finalmente radiografar os ossos no Hospital Universitário Landspítali e pedir ajuda da melhor equipe de especialistas em radiologia do país. Doutor, você já tem os raios-x dos ossos de Adalstein? Tenho, eles estão aqui comigo. Estas aqui são as escápulas? São. Esta aqui é a direita e esta é a esquerda. Você já teve pacientes que apareceram aqui com fraturas nas escápulas parecidas com essas? Dessa forma, não. O que causaria isso? Acidentes de carro e moto, mas não é o caso aqui. Bom, para começar, um dos pontos que observei quando estava examinando esses ossos é a regeneração óssea que estava começando a se fazer presente na superfície. Um pequeno tecido ósseo esbranquiçado, o que indica que ele não morreu logo após o ferimento, pois eles tiveram tempo para sararem. Mas não estou vendo esse tecido no raio-x. Deveria estar num estado tão inicial que ainda não aparece no raio-x. Quanto tempo de regeneração seria necessário para que ele aparecesse em um raio-x? Leva aproximadamente 14 dias até que possa se tornar visível no raio-x. Os raios-x confirmam que Adalstein sobreviveu mais 2 semanas depois de ter se ferido. Isso reforça minha teoria de que ele morreu de uma infecção. Nós também examinamos toda a coluna espinhal. Estou ansioso para saber o que o raio-x mostra sobre essa parte. Pelo aspecto esponjoso que ele apresenta, a vértebra estaria sarando ou a causa dessa lesão seria outra completamente diferente? É talvez uma lesão por esforço repetitivo. Então isso não teria sido causado por um golpe isolado, como seria o caso das fraturas nas escápulas. Isso teria sido causado por movimentos repetitivos ao longo do tempo. Exato. É possível desenvolver isso quando se tem 20 anos? Sim, é possível.
A lesão na coluna não tem nada a ver com o fato das escápulas estarem quebradas? Eu acho pouco provável, sabe? Era isso que eu queria saber, e não teria outro jeito senão radiografando os ossos. As informações conseguidas através do raio-x foram essenciais. Hoje em dia, um acidente de carro causaria as lesões que foram vistas nas escápulas de Adalstin. A regeneração óssea também nos mostra que ele viveu somente 2 semanas após o fato ter acontecido. E sinais de lesão por esforço repetitivo indicam que ele trabalhou em um ambiente que desgastou a sua coluna. Que trabalho da época poderia ter causado todas essas lesões? Talvez trabalhando em uma fazenda ou rancho, tendo o costume de andar a cavalo. Em um rancho a 800 metros das escavações, o criador de cavalos Jan Thor Thorvardsson ajuda a equipe. Espero ter pego um lugar bom. Os primeiros cavalos foram trazidos à Islândia pelos vikings há mais de 1000 anos atrás. Menores que os cavalos ocidentais, eles eram usados principalmente em batalhas, na condução de gado e no transporte. Desde o século IX, é ilegal cruzar as raças de cavalos ou trazer outras raças para dentro do país. Tal lei criou uma raça extremamente pura e quase livre de doenças. Os cavalos que vocês têm aqui são lindos. Sim. Estes são os mesmos tipos de cavalos que havia aqui há 500 anos atrás? Sim, são os mesmos há 1000 anos. Certo. Isso aqui é uma ferradura. Eles usavam ferraduras como essas no passado? Usavam. Fantástico. Este cavalo parece ser bem dócil, mas eu imagino que um coice de um cavalo como esse faria alguém voar para trás. Mas um coice não teria quebrado as 2 escápulas de Adalstin. Um coice seria algo pouquíssimo provável. Outra possibilidade seria se Adalstin estivesse andando em um cavalo como esse e, em um acidente estranho, o cavalo empinasse, fazendo com que Adalstin caísse. Ele teria machucado o pescoço, teria machucado a escápula, mas provavelmente ele não teria quebrado as 2 escápulas. O ferimento que ele tem é muito grave. Eu não acho que as fraturas nos ossos de Adalstin teriam tido nenhuma dessas causas. Se Adalstin não sofreu essa lesão de uma queda de um cavalo, o que teria causado esse estranho ferimento fatal? Uma cova rasa no leste da Islândia. Um monastério que serviu de hospital. E um homem com as 2 escápulas quebradas e uma infecção grave. Scott está chegando cada vez mais perto de solucionar o mistério por trás da morte de Adalstin. Tenho que colocar à prova a teoria de que as lesões encontradas em Adalstin foram causadas por um golpe violento nas suas costas. Por isso estou de volta a Reykjavik. É aqui, nos arquivos do Museu Nacional, que vou estudar os exemplos de armas que existiam no século XVI. As mesmas que podem ter sido usadas para matar Adalstin. Aqui no Museu Nacional da Islândia, Graham Langford tem uma coleção completa do armamento antigo. Certo, quais eram as armas mais eficientes usadas no século XVI? Uma que possa ter quebrado as escápulas de Adalstin com tanta violência. Aqui temos uma clava. Essa serviria, teria o tamanho e o formato necessários para quebrar tudo. E é pesado o suficiente também. Estou parecendo uma criança em uma loja de doces. É como se fosse a loja dos sonhos de qualquer arqueólogo. Temos uma pá? É mais uma ferramenta, mas poderia ser usada como uma arma. Talvez um machado. Este é bom. Que tal um desses martelos aqui? Ah, sim, com certeza. Olha essa arma, isso causaria um bom estrago. Você tem mais exemplares aqui do que eu imaginava. Agora tenho certeza que vim ao lugar certo. Ah, sim. Vamos dar uma olhada no machado primeiro. Isso é simplesmente incrível. E você disse que é do século XVI. Isso. São 2 peças de aço que foram unidas uma a outra e presas a esse cabo de madeira. Isso aqui não só quebraria os ossos de alguém, mas poderia até cortar os membros de uma pessoa. Acho que podemos eliminar esse aqui. Vamos examinar o martelo. Esse aqui é horrível e bastante pesado. Isso causaria uma pancada feia.
Onde usavam uma ferramenta como essa? Bom, normalmente usavam para amaciar peixe seco. Ah, é como se fosse um amaciador de carnes, mas usado em peixes. Um amaciador de carnes. Podendo pegar e sentir o peso que ele tem, não acho que um golpe desse instrumento causaria as finas rachaduras que existiam nos ossos de Adalstin. Isso esmagaria. Também não creio que isso seja o que estamos procurando. Vamos dar uma olhada na pá. É de ferro, não é? É, sim. Essa é uma ferramenta de jardineiro. Exato, ou de coveiro. Seria um truque do destino se Adalstin tivesse morrido e sido enterrado com a mesma ferramenta. Mas não é uma arma óbvia. E essa clava? Posso ver? Ela tem o peso certo para ser manuseada com destreza. Na verdade, poderia virar de costas um segundo. Eu quero testar uma teoria aqui. Imagine que estou vindo te atacar. Eu levanto essa arma e te acerto assim ou de lado. Poderia causar as lesões que nós vimos nas escápulas de Adalstin. Dá pra ver como a fratura vai de um lado ao outro. Esse aqui está bem mais próximo de uma possível arma que estamos procurando. De volta ao laboratório de campo, evidências novas e fundamentais foram encontradas. A doutora Christian Gisdotter acaba de receber os testes da datação de radiocarbono sobre os ossos de Adalstin. Nós já temos os resultados e eles correspondem ao período que o monastério existiu. Que maravilha! Adalstin então viveu entre 1490 e 1640, exatamente no período em que o monastério esteve aberto. Isso é muito bom! Conseguimos também a medição da taxa de carbono 13. E o resultado é de menos 17,6. O carbono 13 informa o quanto da sua dieta é feita de alimentos terrestres ou marinhos. E uma taxa de menos 17,6 significa bastante alimentos marinhos. É como se fosse 50%. Por isso, Adalstin deve ter vivido próximo à costa e não próximo à Skrinda Cluster. Talvez ele tenha sido um pescador ou um marinheiro. Ele pode ter trabalhado no hasteamento das velas de um navio, subido no mastro, caído lá de cima, quebrado as escápulas e ter sido trazido para esse hospital. Desde a época dos vikings, a Islândia sobrevive dos recursos encontrados no mar. Seu terreno rochoso e o clima frio dificultavam as plantações na maior parte da região. Felizmente, o mar nesta área é repleto de bacalhau, manjuba e camarão. Ou seja, uma maravilhosa fonte de alimentos, assim como uma vantagem para o comércio com outros países. A descoberta de que Adalstin viveu na costa é uma evidência fundamental dentro dessa investigação. Será que ele foi um pescador ou um marinheiro? Sabemos que essas profissões podem ser extremamente perigosas, mesmo nos dias de hoje. Muito bem, será que ele equipava um navio e sofreu uma queda de um deles? Portanto, vou até o Museu Marítimo em Reykjavik para investigar. O historiador Bjarni Jonsson pesquisou exaustivamente a rica história marítima da Islândia. Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas a primeira é: quais eram os tipos de barcos disponíveis no século XVI para os moradores da Islândia? Somente barcos a remo. E os marinheiros não precisavam equipá-los ou subir em mastros, pois os barcos eram bem pequenos. Pequenos, desse tamanho aqui? Sim, exato. Então, se eles só tinham barcos como este na Islândia, a única forma de ele ter caído de um mastro seria se ele tivesse vindo de um barco como esse de outro lugar. E como seria a vida de um marinheiro ou pescador daquela época? Era uma vida muito difícil. As mudanças no clima são muito bruscas aqui na Islândia. Frequentemente, os barcos colidem com as rochas e se quebram em pedaços. Eles podem até virar por completo, o que explicaria as escápulas quebradas. Entendi. Se as lesões em Adalstin tiverem sido causadas por um barco que capotou e bateu nas pedras, ele com certeza não morreu no mar e teria sido levado até o monastério. A pergunta é: qual seria o procedimento normal no caso de um homem ferido? Eles teriam navegado até o porto mais próximo em busca de ajuda? Não. Eles nem se importavam e imaginavam que talvez o marinheiro sobrevivesse. Se o homem morresse no mar, ele era enterrado no mar.
Então ele nunca teria chegado a um lugar como Skryda Cluster? Não, nunca. Está claro para mim que ele não pode ter sido um marinheiro. Ele não trabalhava em um barco e nem caiu de um mastro. As evidências mostram que as lesões em Adalstein não foram causadas por um acidente marítimo. Outros mistérios ainda estão sem solução também. Por que ele foi enterrado sozinho? Por que o monastério foi abandonado? Um livro de 500 anos irá mostrar um capítulo que revelará a sua vida. Este livro tem quase 500 anos de idade. E a sua morte. A cada dia, Scottimore chega mais perto de solucionar o mistério de Skryda Cluster. As provas mostram que Adalstein viveu na costa a 80 quilômetros do monastério e que suas lesões mortais, 2 escápulas quebradas, foram causadas por um instrumento sem lâminas e alongado. Esta é a evidência mais importante que descobrimos até agora. Qual foi o motivo de um ataque tão violento contra Adalstein? A resposta pode estar escondido junto a um outro corpo recentemente descoberto em Skryda Cluster. Um corpo que tem o seu mistério particular. A doutora Christian Deuter e o professor de história Mari Olson estão examinando os restos mortais recém-descobertos. Olhem isso. O que tem aqui? Este é um esqueleto muito interessante. É um homem que está vestido com uma capa dos pés à cabeça. Dá para ver partes dela bem aqui. Olhe como a tinta verde da linha da capa acabou manchando os seus ossos. E o mais interessante aqui é o quanto os ossos dos joelhos e dos dedos do pé estão desgastados, como se ele tivesse ficado muito tempo rezando. Ele deve ter sido um dos membros mais importantes, alguém que tomava conta do monastério. Mas ainda não te contei tudo. Nesse túmulo foi encontrado um livro. Um livro? Foram encontrados livros em 3 túmulos em Skryda Cluster. E estes são os únicos que conseguimos preservar das escavações na Islândia. Eles são muito importantes. Então não há nenhum outro livro encontrado em túmulos na Islândia? Que foram preservados aqui, não. Deixa eu mostrar pra você. Deixa eu dar uma olhada. Que maravilha! A capa é feita de madeira com fechos de bronze. Deixa eu mostrar os pedaços de pergaminho que foram encontrados dentro. É o pergaminho de verdade. Nossa. Essas escrituras devem ter 500 anos de idade. Isso é incrível. Parece que é latim. É um livro religioso de preces, de textos religiosos. Quer dizer que vocês encontram o corpo de uma pessoa que pode ser o padre superior e o seu livro. Um tipo de texto em cima do seu peito. Quero dar uma olhada nisso no microscópio. Os católicos eram os únicos que escreviam seus livros de preces em latim. É uma pista divina. Mas apesar de querermos saber o que o livro inteiro dizia, nós só temos esse pedacinho guardado. Bom, isso seria muito interessante, porque só temos alguns manuscritos em latim da Islândia. Alguns deles foram destruídos depois da Reforma ou não foram conservados. A Reforma foi um movimento religioso conduzido por Martim Lutero, cujo objetivo principal era reformar a Igreja Católica. À medida que a Reforma tomava conta da Europa durante os séculos 16 e 17, os conflitos e as guerras aumentaram entre os protestantes e os católicos. Na Islândia, isso causou a destruição quase total da Igreja Católica e a morte de muitos de seus seguidores. Se levarmos em conta todo o fanatismo que tomava conta da época e como esses tipos de relíquias eram destruídas se fossem encontradas, é possível que isso tenha sido ato desafiador? Ser enterrado ou enterrar alguém com um manuscrito católico significaria que este indivíduo era católico, que ele acreditava na igreja verdadeira e não na heresia que estava sendo pregada. Sim, é possível. Tenho certeza de que a reforma é o segredo para entender a morte de Adalstein e o fim do monastério de Skryda Cluster. Acho que o que devo fazer agora é dedicar mais tempo a entender a reforma, mais tempo a entender os monastérios e como tudo isso se encaixa. Bem na hora. Poucos lugares na Islândia foram mais destruídos pela reforma que a ilha de Viðey. Localizada próxima à capital Reykjavik,
Videy abriga as ruínas de outro monastério católico e foi o palco para um dos períodos mais sombrios da história da Islândia. O curador da ilha de Videy, o reverendo Thorir Stephanen, divide conosco o que se passou naquela noite fatídica de 1539, quando os dinamarqueses invadiram o monastério. Eles ancoraram atrás dessas colinas. E vieram ali. do outro lado? Isso, eles chegaram por detrás das casas, arrombando as portas e tirando as pessoas de suas camas. Todos estavam dormindo. As pessoas foram arrastadas até os barcos e mandadas para a ilha principal, e depois eles saquearam o monastério. Este monastério era o segundo mais rico de todo o país. Tínhamos 116 fazendas. Passaram-se 300 anos até que fosse permitida a entrada de padres católicos no país. Havia muita violência unida a todas as mudanças que estavam acontecendo nesta parte do país. E tenho certeza que os católicos não abandonaram essa guerra. Talvez Adalstin tenha se ferido aqui e levado ao hospital no monastério de Skridakluster para ser tratado. O século XVI foi repleto de tensão religiosa, que culminava em violência. Será que esse conflito durante a Reforma influenciou a morte de Adalstin? O monastério de Skridakluster pode ter a resposta. Apesar de grande parte da Islândia ser exuberante e verde, pelo menos 1/5 de seu território fica coberto de gelo e neve durante todo o ano. Na verdade, estou andando próximo a uma das maiores geleiras de toda a Europa. E por mais linda que ela possa ser, ela também é bastante perigosa. Por isso, se Adalstin tiver sido trazido da costa para o monastério em Skridakluster, ele teria que ter atravessado tudo isso ou pego caminhos longos e estreitos ao redor dessas geleiras. De qualquer forma, um ferimento como o que ele teve já faria uma viagem dessas extremamente arriscada. É pouquíssimo provável que Adalstin tenha sobrevivido a uma viagem perigosa como essa depois de ter se ferido. Isso indica que ele se feriu no monastério ou em algum lugar próximo. Será que Adalstin se feriu defendendo o monastério das forças violentas da Reforma? Há 500 anos atrás, a hegemonia do catolicismo na Islândia chegou ao fim, juntamente com seu monastério no vale a alguns quilômetros, que também foi destruído. As melhores evidências mostram que o fim de ambos pode estar em uma casa típica islandesa em uma colina por aqui. Há 300 anos atrás, um artefato raro de Skridakluster foi encontrado dentro de uma casa islandesa. Os moradores locais concordaram em representar os fatos acontecidos para ilustrar melhor a violência dos últimos dias do vale. Mas poucos mencionam o que há lá dentro. O arqueólogo Scott Moore acredita que a morte de Adalstin e o fim súbito do monastério de Skridakluster possam ter sido causados pela Reforma, um movimento religioso que tomou conta da Europa entre os séculos XV e XVI. A peça final para este quebra-cabeça pode estar nesta típica casa islandesa. Um estilo de construção baseado em grama e pedra que vem sendo usado na Islândia desde os seus primeiros colonizadores até hoje. Olhe esse lugar. Essa é uma casa islandesa típica. Ela é muito simples e é feita de grama e pedras até o telhado. E pelo fato de eles defumarem a carne aqui dentro, a grama acaba ficando escura e fica quase parecida com cabelo. E com as aranhas, ela parece viva. Dá para imaginar o que seria entrar em um lugar como esse há 500 anos atrás? As pessoas que entraram aqui não estavam à procura de carne e nem de um lugar para se abrigar da chuva e do frio. Estavam à procura de um esconderijo como esse. E isso era o que eles queriam tanto esconder. A Virgem Maria e o pequeno Jesus Cristo.
Sabemos que o monastério está a apenas alguns quilômetros de distância. Alguém deve tê-los pego de lá e os trazido para cá. E o fato de eles terem os colocado sobre um pouco de feno indica que eles deveriam estar com bastante pressa. Não sei se foi Adalstein ou outra pessoa quem trouxe essa imagem para cá, mas mais do que qualquer coisa, isso deixa claro para mim o desespero que essas pessoas estavam vivendo. E que tipo de almas corajosas eram essas que se preocupavam com objetos como esses, ao ponto de arriscarem suas vidas, carregando-os e colocando-os em um monte de feno como esse. Algo tão simples assim me ajuda a entender como devem ter sido os últimos dias na vida de Adalstein. Graças àquela casinha islandesa, o mistério sobre a morte de Adalstein pode estar resolvido. Por que ele foi enterrado sozinho? E o que fez com que o monastério de Skridacluster fosse abandonado pelos seus fundadores católicos? É isso. Só há uma forma de explicar isso. Quando cheguei à Islândia, fui apresentado a um dos mistérios mais complicados que já havia trabalhado. O corpo de um jovem que havia sido enterrado em uma cova rasa em uma área remota de um monastério católico do século XVI. Suas escápulas haviam sido torcidas, rachadas e quebradas. Mas seguindo as evidências, eu consegui montar esse quebra-cabeça dos últimos dias de vida deste homem. Nós sabemos que Adalstein não morava originalmente nesse vale. Ele provavelmente morava ao longo da costa, mais ao leste, de acordo com sua dieta analisada por nós. Mas mais importante do que qualquer uma dessas informações eram os tempos em que ele vivia, pois nessa época, em meados do século XV, o movimento da reforma havia se espalhado pela Europa e chegava à Islândia. De sua casa na costa da ilha, Adalstein, um católico devoto, teria presenciado o avanço incessante da reforma e de seus seguidores protestantes. Pelo fato de os monastérios serem os principais focos de conflito, ele pode ter viajado até Skridacluster para ajudar no combate contra um ataque iminente. E num dia fatídico, durante uma luta contra alguém, as marcas das evidências ficaram marcadas em seu corpo. Adalstein lutou corajosamente. Mas em um certo ponto da batalha, ele foi golpeado pelas costas. Ambas as escápulas foram quebradas. E ele foi deixado ali à morte. Mas ele não morreu imediatamente. Talvez até tenha se defendido deste ataque inicial, pois sabemos que ele ainda sobreviveu por mais 2 semanas de dor e infecções terríveis no hospital em Skridacluster. Foi neste período, temendo que os soldados voltassem, que os moradores do monastério tenham, em um ato de desespero, escondido seus tesouros religiosos, incluindo a estátua da Madonna e de seu filho, impedindo sua destruição. Por fim, apesar de toda a sua fé e de seu tratamento, Adalstein sucumbiu aos ferimentos e infecções e morreu. Ele então não é levado de volta para casa. Ele não é levado para sua família que o amava. Ao contrário, ele foi colocado aqui, nesta cova rasa. Como um último tributo de respeito, os sobreviventes decidem enterrá-lo em um lugar de honra, distante do cemitério, antes de o monastério ser completamente tomado. No fim, ele se tornou um testemunho da brutalidade e da tragédia causadas pela reforma. Versão brasileira Vox Mundi.